Fique no centro do seu jardim por um momento e apenas escute. Se você for como a maioria dos produtores modernos, provavelmente ouvirá um zumbido baixo e constante. Talvez seja a bomba elétrica ligando, o chiado de um temporizador pressurizado ou apenas o som da sua própria respiração depois de arrastar 90 metros de mangueira de borracha pesada pelo quintal. Fomos treinados para acreditar que mover água exige barulho e que barulho exige eletricidade. Passei os primeiros 10 anos da minha vida na roça lutando essa batalha. Comprei as bombas, usei as extensões e paguei as contas de luz. Eu achava que estava investindo em infraestrutura, mas na verdade estava investindo em dependência. Toda vez que a energia piscava durante uma tempestade de verão, meu sistema morria. Toda vez que uma junta estragava numa bomba motorizada, minhas plantas esperavam. Eu estava tentando forçar a água a se mover usando uma carteira e uma tomada, ignorando completamente o enorme motor invisível que já estava no meu jardim. É aqui que erramos na lógica. Olhamos para um pé de tomateiro numa colina e achamos que precisamos de uma máquina para empurrar água até ele. Tratamos a água como uma mula teimosa que precisa ser conduzida. Mas a história conta uma história diferente. Muito antes da rede elétrica, muito antes do motor de combustão e, certamente, muito antes do temporizador de irrigação de plástico, civilizações moviam milhões de litros de água por impérios sem um único watt de eletricidade. Eles não usavam força. Eles usavam a física. Eles entendiam que existe um peso invisível e pesado pressionando cada centímetro quadrado do seu solo, do seu tanque de água e dos seus ombros. Chama-se pressão atmosférica. Agora mesmo, o ar acima de você está empurrando com força suficiente para levantar água 9 metros no ar, se você apenas lhe der um caminho. Essa é a fonte de energia que esquecemos. É gratuita, é constante e nunca falha. O que vou te mostrar não é uma invenção nova. É um entendimento hidráulico romano antigo aplicado a uma montagem de US$ 15 que você pode construir com uma ida à loja de ferragens. Vamos parar de lutar contra a gravidade e começar a usar o peso da atmosfera para fazer o trabalho pesado para nós. Vamos construir um sistema que respira. Mas para fazer isso, você primeiro precisa parar de pensar em bombear água e começar a pensar em equilibrá-la. A maioria das falhas no jardim acontece porque tentamos agir como um comandante em vez de um maestro. Tentamos comandar a água para ir onde queremos, geralmente morro acima, geralmente pela força. Quando carregamos um regador, estamos lutando contra a gravidade com as nossas costas. Quando instalamos uma bomba elétrica, estamos lutando contra a gravidade com um motor. Em ambos os casos, estamos gastando energia para superar uma lei fundamental da física. Essa é uma batalha que você acabará perdendo, seja por exaustão ou falha de equipamento. Os romanos e os persas antes deles não travaram essa batalha. Eles entendiam um princípio que muitas vezes esquecemos em nosso mundo de alta tecnologia. A água quer encontrar seu equilíbrio. Se você pegar dois recipientes de água e conectá-los com um tubo na parte inferior, os níveis de água subirão até ficarem perfeitamente iguais. Este é o princípio dos vasos comunicantes. É passivo, é silencioso e é imparável. Mas aqui está o problema que a maioria de nós enfrenta. Nossa fonte de água é frequentemente um barril ou um tanque, e a água tem que passar por cima da borda antes de poder descer para as plantas. É aqui que entra o sifão. É a ponte que nos permite enganar a lógica visual da situação. Quando você bebe um refrigerante com um canudo, você não está realmente puxando o líquido para cima. Você está removendo o ar do canudo, criando um vácuo. A atmosfera pesada do lado de fora empurra o líquido no copo, forçando-o a subir pelo canudo para preencher esse espaço vazio. A natureza abomina o vácuo e fará o trabalho por você para preenchê-lo. Vamos usar essa mesma pressão atmosférica para impulsionar nosso sistema. Ao criar uma conexão hermética entre sua fonte de água e seu jardim, transformamos toda a montagem em um único vaso conectado. A água não está sendo bombeada. Ela está sendo puxada pelo peso da água caindo do outro lado e empurrada pelo peso do céu acima dela. Uma vez que você entende isso, você para de se preocupar com cavalos de potência e começa a se preocupar com a vedação.
Você percebe que a única coisa entre você e um jardim com autoirrigação é o ar. Começamos com o hardware. No corredor da sua loja de suprimentos local, isso parece um balde padrão de 19 litros. Custa cerca de US$ 5. É de plástico brilhante e aparentemente sem nada de especial. Mas para um sitiante que entende de hidráulica, isso não é um balde. É uma câmara de pressão. Esta é a primeira camada da nossa máquina. E é onde 90% das pessoas falham, porque o tratam como um copo simples. Para fazer a água se mover sem um motor, não podemos apenas depender da gravidade puxando o líquido para baixo. Temos que depender do vácuo segurando-o. Você precisa de um recipiente que possa ser selado hermeticamente. Se você usar uma tampa de encaixe padrão, você está construindo um vazamento. E um vazamento quebra a física. Você precisa de uma tampa com uma junta de borracha, muitas vezes chamada de gama seal, ou um tambor com tampa rosqueada. Se você estiver aumentando a escala, o objetivo é criar um vaso que seja completamente indiferente ao mundo exterior, até que digamos o contrário. Em seguida, alteramos o vaso. Não passamos uma mangueira por cima da borda superior. Esse é o método amador. Ele cria um ponto alto onde bolhas de ar se acumulam e eventualmente matam o sifão. Em vez disso, perfuramos um buraco na parte inferior da parede lateral. Instalamos uma conexão de anteparo, um conector roscado simples, com uma arruela de silicone. Quando você aperta essa porca, você não está apenas conectando um tubo. Você está fundindo a linha de água à fonte de água. O que você tem agora não é mais um balde. É um circuito fechado esperando para ser energizado. Quando você enche este vaso com água e rosqueia aquela tampa vedada firmemente, você prendeu um volume específico de massa. O ar dentro é finito. A água dentro é pesada. Eles estão agora em um impasse. Essa integridade hermética é a única coisa que separa um sistema de irrigação controlado de uma inundação caótica. Se o ar pudesse infiltrar por uma fenda na tampa, a gravidade vence instantaneamente e seu tanque esvazia em 1 hora. Mas se o vaso resistir, domamos a gravidade. Criamos uma mola carregada esperando que liberemos a tensão. Agora construímos a ponte. Em um sistema convencional, isso é apenas uma mangueira. Em nosso sistema, esta é a linha de vida. É o elo hidráulico que transfere o peso da água em seu tanque para as zonas radiculares de suas plantas. Não usamos tubos de vinil transparentes, nem mangueiras de jardim pesadas. Usamos tubos de polietileno preto de 1 a 2 polegadas. É rígido o suficiente para manter sua forma, mas flexível o suficiente para serpentear pelo jardim. E o mais importante, é opaco. Se você deixar a luz do sol atingir a água dentro da sua ponte, algas crescerão, a linha entupirá e sua ponte desabará. Você conecta essa linha à conexão de anteparo em seu vaso. Neste ponto, você tem que visualizar a física. Você está criando uma coluna contínua de água. Pense na água dentro deste tubo, não como um líquido, mas como uma corrente sólida. Se você puxa uma ponta de uma corrente, a outra ponta se move. Em nossa ponte hidráulica, a gravidade puxa a água na parte inferior do tubo. E como o sistema é hermético, essa água puxa a água que está atrás dela, que puxa a água para fora do tanque. É aqui que entra a engenharia romana. Os romanos entendiam que a água podia viajar por cima de obstáculos, como a lateral de um canteiro elevado ou uma pequena elevação no terreno, desde que o destino fosse mais baixo que a fonte e a linha permanecesse cheia. Este é o princípio do sifão em ação. Você não precisa de uma bomba para empurrar a água por cima da parede do seu canteiro. Você só precisa que o peso da água caindo do outro lado seja mais pesado do que a água que está sendo levantada. Passe sua linha principal do tanque para os seus canteiros. Mantenha-a curta e direta. Cada pé de tubulação adiciona atrito, o que rouba a energia do seu sistema. Prenda-a ao chão com estacas de paisagismo para que não se mova. Esta linha é a artéria. Atualmente está cheia de ar, que é o inimigo. Para fazer a ponte funcionar, temos que expulsar esse ar e substituí-lo por uma coluna sólida e ininterrupta de água. Uma vez feito isso, a pressão atmosférica empurrando a superfície da água do seu tanque fará o resto, empurrando a água pela linha para preencher o vazio criado pelo fluxo. Você construiu a infraestrutura.
Agora temos que fazê-la respirar. Se você parar agora, você não tem um sistema de irrigação. Você tem uma inundação. Um sifão aberto drenará sua reserva de 19 litros em 15 minutos, transformando seu canteiro em um pântano e deixando suas plantas com sede pelo resto da semana. Aproveitamos a energia da gravidade, mas agora devemos discipliná-la. Precisamos transformar um jato em um pulso. Esta é a terceira camada, calibração. Fazemos isso adicionando resistência. Você pegará uma ferramenta de punção simples e criará um pequeno orifício na sua linha principal de 1,2 polegada. Nele você insere um conector farpado de 1/4 de polegada e um pedaço de microtubo que leva diretamente à base da sua planta. No final desse tubo, você não o deixa apenas aberto. Você instala um gotejador ajustável. Estes custam centavos, mas são o volante de todo o meu veículo. Quando você abre o gotejador, não procure um spray. Não procure um jato. Você está procurando uma hesitação. Você quer uma gota que se forma, paira por um segundo e depois cai. Esse é o ritmo da natureza. O solo não consegue absorver água tão rápido quanto uma mangueira pode entregá-la. Quando você rega a mão, metade escorre. Quando você goteja a esse ritmo lento, agonizantemente silencioso, a água não escorre, ela se espalha por capilaridade. Ela se espalha horizontalmente sob a superfície, criando um cone de umidade que vai fundo, exatamente onde as raízes estão esperando. É aqui que você se torna o mecânico. Você enche o tanque, você inicia o sifão, e então você caminha pela linha. Você aperta um gotejador aqui para uma pequena alface. Você afrouxa um ali para um tomate sedento. Você está equilibrando a pressão da atmosfera contra o atrito da válvula. Uma vez que você o ajusta, você pode ir embora. A física não muda. Enquanto houver água no tanque e gravidade na terra, aquele gotejador manterá aquele ritmo, gota a gota, hora após hora, enquanto você está dentro de casa jantando. Na primeira vez que você montar isso, você não confiará. Você irá para o jardim na manhã seguinte, esperando ver um tanque vazio e uma bagunça de lama, ou um tanque cheio e plantas murchas. Estamos tão acostumados com tecnologia que exige monitoramento constante. Aplicativos que nos notificam, baterias que precisam ser trocadas, motores que zunem, que o silêncio parece uma falha. Mas quando você for lá no terceiro dia, e depois no sétimo dia, você verá algo entediante. Você verá que o nível da água no tanque caiu exatamente 7,5 centímetros. Você verá que o solo ao redor dos seus pimentões está escuro e fresco, e você não ouvirá absolutamente nada. Esse silêncio é a validação. Sistemas de irrigação modernos são frágeis porque são complexos. Um temporizador digital é um computador que fica na chuva. Uma válvula solenoide é uma peça móvel que entope com sujeira. Se a energia acaba, o cronograma é perdido. Se a bateria morre, a válvula permanece fechada. Estes são pontos de falha pelos quais pagamos a mais. Mas neste vaso, não há peças móveis para quebrar. O sensor é a própria física. Se chove e a pressão do ar muda, o fluxo se altera microscopicamente, mas a gravidade permanece constante. Se o calor aumenta, as plantas bebem o que está lá, e o gotejamento lento continua a reabastecer o solo profundo, não a crosta superficial. A física não falha. Ela não precisa de uma atualização de firmware. O verdadeiro teste vem em agosto, quando você viaja por um fim de semana com uma bomba elétrica. Se a fonte seca, o motor queima. Ele grita até morrer. Com um sifão por gravidade, se o tanque seca, o fluxo simplesmente para. O ar quebra o vácuo. O sistema cria um interruptor de desligamento natural que se protege. Você volta para casa, reabastece o vaso, prepara a linha, e o batimento cardíaco recomeça instantaneamente. É um sistema que falha de forma segura, que é o único tipo de sistema em que um sitiante deve confiar. Existe uma diferença profunda entre um jardim que é mantido vivo pela tecnologia e um jardim que permanece vivo pelo design. Quando você fica ao lado desta montagem de $15, você percebe que comprou algo muito mais valioso do que um balde de plástico e alguns tubos.
Você comprou silêncio. Você comprou a capacidade de se afastar de sua propriedade sem olhar para o medidor de eletricidade. Você comprou independência da rede elétrica, do corredor de peças de reposição da loja de ferragens e da ansiedade de se perguntar se a bateria de um temporizador morreu enquanto você dormia. Este sistema não zune, não vibra, não adiciona um único centavo à sua conta de luz mensal. Ele fica lá, discreto e silencioso, fazendo o trabalho que as civilizações fizeram por milhares de anos antes de decidirmos complicá-lo. Muitas vezes confundimos complexidade com eficácia. Pensamos que se um sistema tem fios e telas, deve ser melhor. Mas no jardim, a simplicidade é a única forma verdadeira de durabilidade. Quanto mais peças você adiciona, mais coisas podem quebrar. Aqui, removemos as peças. Reduzimos a máquina à sua física absoluta. Você não precisa reformar toda a sua propriedade neste fim de semana. Na verdade, você não deveria. Esse é o erro do entusiasta, não do cultivador. Comece com um canteiro. Vá pegar um balde, uma conexão e um rolo de tubulação. Monte-o em uma tarde de sábado. Observe-o funcionar por uma semana. Aprenda o ritmo do gotejamento. Ajuste a altura. Entenda a pressão. Quando você vir aquele primeiro tomateiro prosperando sob uma linha silenciosa, alimentada por gravidade, você entenderá. Você perceberá que não precisa de mais energia para cultivar alimentos. Você só precisa de um pouco de altura, um pouco de ar e a paciência para deixar a gravidade fazer o resto. Se esta lógica antiga mudou a forma como você vê os recursos no seu próprio quintal, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desvendando a sabedoria sustentável que a tecnologia moderna tentou substituir. Cultive sua independência. O próximo plano para uma vida resiliente será revelado em breve.